Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte, um programa que fala tudo sobre o futebol, com muita informação, opinião, debate e com a linguagem que o torcedor gosta. E hoje continuaremos exibindo matérias especiais que fizemos para esse final de ano aqui no Bate-Papo Esportivo Especial. Está no ar o Bate-Papo Esportivo e vamos começar hoje com uma visita que fizemos ao CT do Atlético e vamos curtir aí a primeira parte da entrevista com o técnico Oswaldo de Oliveira. Roda aí. Fala, rapaziada, do Bate-Papo Esportivo. Hoje é dia de emoção, viu, Paulinho? Vou te falar, trabalhei com muitos treinadores, mas teve um que não é porque eu tô na frente dele, não. Tem a Rádio Vestiário. Você conhece a Rádio Vestiário? Lógico. Esse aqui eu tive vontade de trabalhar, viu? E nunca, já tive perto, mas nunca tive oportunidade. Professor Oswaldo, muito obrigado pela oportunidade. É verdadeiro. Quis muito trabalhar com você e não consegui. Que pena, gente. Aliás, Oswaldo, teve uma surpresa agora aqui, que ele estava me contando que trabalhou com um treinador, que eu também tive o prazer de trabalhar com o Procópio Cardoso. Isso. Trabalharam fora do Brasil, né? Nos Emirados Árabes, no Sharjah Club. Então são dois. Contar para o senhor uma história rapidinho. Eu subi pelo América Mineiro. E em 99, o meu segundo treinador pelo América foi o Procópio, que fez toda a reformulação, o professor Procópio. Isso. Professor, deixa eu te falar, já rodou várias equipes grandes, vários times, muito tempo fora do Brasil. Como foi a volta e como está o nosso futebol brasileiro, professor Oswaldo? Olha, nós temos passado muitos momentos de instabilidade, de mudanças, né? E o futebol brasileiro passou por muita reformulação e eu continuo hoje com a mesma opinião que eu tinha há muitos anos atrás. O futebol brasileiro precisa melhorar muito fora do campo. Se melhorar muito fora do campo, vai refletir dentro e as nossas condições de trabalho e as nossas equipes vão ser muito melhores. Professor, me explica uma coisa, já falando logo de Atlético, quando você chegou, você encontrou como que foi? Um time desmontado, um time desmotivado? Um time triste, professor? Olha, é difícil fazer esse tipo de referência, né? Porque eu respeito muito os treinadores que estiveram aqui antes, né? O Roger foi meu jogador e uma pessoa que eu tenho muito carinho, um cara muito competente, né? Desde a época, ainda como jogador, já era um cara interessadíssimo, que gostava de aprender, de se ilustrar. E o Micali é uma joia rara no futebol brasileiro. Ele é o único brasileiro medalha de ouro, entendeu? Que a gente ficou esperando tanto tempo, né? E cada um cumpriu o seu papel. Ocorre que muitas vezes a gente não consegue dar continuidade às pressões, às carências, né? A forma que o futebol brasileiro é visto, quando aumenta muito a pressão da imprensa, da torcida, não dá para mandar o presidente do clube embora, não dá para mandar 20 jogadores embora. Então o simbolismo, quem perde a cabeça é o treinador. Mas você chegou e organizou o time. Isso que eu ia falar. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético sempre foi invencível dentro de casa. Nesse campeonato, né, Paulinho, foi uma das piores campanhas do Atlético. Com a sua chegada, eu acho que pelo menos a confiança da equipe voltou dentro da Independência. O que o senhor fez? Qual foi o segredo? Não tem segredo. Foi trazer os grandes jogadores. Eu tenho repetido assim, não tem nenhum segredo, né? Ocorre que num momento ia ter que dar certo, ia ter que mudar, né? Enfim, Talvez claro. Você tenha simplificado, acho que essa palavra. Gente, pode ser. Tem que jogar aí, fulano, o Fred, por exemplo. O Fred estava dando carrinho no meio de campo. Quer dizer, Fred, você não é lá, você é aqui, meu filho. Robinho acompanhando o lateral. Pois é, entendeu? Tava matando esses jogadores. Você chegou e falou, não, meu filho, você é aqui, você é aqui. Você foi simples montar o time, uma coisa que ninguém estava enxergando.
Bom, eu, de certa forma, prefiro que vocês façam um comentário, né? Isso, eu faço mesmo, eu faço mesmo. Mas eu quero saber, deixa essa questão do Robinho e do Fred, né? Não vão apertar o professor, que ele já foi tão gentil. Mas o que mudou no Atlético dentro do Independência nas últimas partidas? Bom, olha, nós tivemos alguns jogos muito bons. Tivemos um jogo que foi realmente muito ruim, que foi contra a Chapecoense, mas os outros jogos a equipe se comportou bem, né? E eu sempre procurei mostrar para os nossos jogadores que eles teriam que corresponder ao esforço e ao apoio da torcida. E por outro lado, também procurei conscientizar a torcida que o nosso jogador também dependia muito do apoio, que isso tinha que ser recíproco, as duas forças tinham que se unir, e eu acho que isso acabou acontecendo e a equipe jogando algumas partidas muito boas aqui no Horto. E até outra coisa também que eu acho que teve um lado seu muito importante foi o lado psicológico do grupo, né, de trabalho, do dia a dia, de motivação. E você soube lidar muito bem com isso, né? Você reverteu uma situação que estava muito difícil e você não teve tempo para trabalhar. A gente viu nas primeiras rodadas, quarta, domingo, quer dizer, você trabalhava mais o psicológico mesmo do jogador, né? Realmente, principalmente nessa fase que, né, eu peguei já os 2 últimos meses, né? É uma fase muito difícil, a gente não pode dar muita intensidade e volume ao treinamento, senão você acaba lesionando o jogador. Por outro lado, o jogador fica mais cansado, não consegue render. Então, a gente procurou muito mostrar muito vídeo dos nossos adversários, do nosso time, o que a gente estava fazendo de certo, o que a gente precisa corrigir, né? Procurei nessa linha e, é claro, com um teor muito grande de motivação também, para ver se as coisas conseguiam andar bem. Professor, né, você falou no início da nossa entrevista a respeito de algumas mudanças, que as mudanças devem ser externas, né, em questão principalmente de direção do futebol brasileiro. Mas a gente teve um momento de reciclagem, que tem que colocar jogadores jovens para jogar. Agora a moda atual, né, Paulinho, é reciclagem de treinadores, mas a gente vê várias equipes batendo cabeça. Você não vê que alguns treinadores, às vezes, eles estão queimando etapas, não estão seguindo aquele trajeto correto, né, de às vezes uma categoria de base, às vezes pegar uma equipe menor, e o dirigente acha que o segredo para se mudar alguma situação é esse? Porque você vê, o Atlético, no meu modo de ver, igual do Paulinho, tinha um treinador muito promissor, acabou tentando com o professor Micali, que foi treinador meu no Figueirense, sem tempo para trabalhar, e acaba voltando o senhor, um cara hiper, mega experiente e que conseguiu resolver o problema do Atlético Mineiro. O que você vê dessa questão das reciclagens tão faladas dos treinadores? Olha, Rui, eu posso falar muito particularmente do meu caso, né? Sim. Eu tenho hoje 42 anos trabalhando com futebol, levei 23 anos como preparador físico, trabalhando inclusive com divisões de base, com muita atenção nas fases que eu precisava percorrer. Eu sou muito franco a você, quando eu fui elevado à condição de treinador, eu sinceramente não fazia nem muita questão. As pessoas falaram: Oswaldo, você está mais que maduro, é o teu momento, vamos lá e tal. E eu aí realmente assumi, mas com uma trajetória, com um percurso bem longo, né, com muita vivência. E ninguém pode fugir a isso. Isso é a história, a experiência, ela conta muito. Faz muito a cabeça do profissional, né? Então, nós temos hoje grandes valores jovens, né? Treinadores que recentemente foram alçados às primeiras equipes no Brasil, mas nós temos que respeitar também os mais antigos, né? Os mais experientes, porque esses têm muita bagagem e tem muito a dar ainda para o nosso futebol. Que enxerga a coisa com mais naturalidade, né? Você tem uma visão muito mais, né,
pô, já passei por isso, já passei por aquilo, você sabe o caminho, você sabe encurtar esse caminho. Eu acho que é essa que é a vantagem do grande profissional experiente como Oswaldo, né? Ele chegou, encurtou o caminho de todo um problema que tinha o Atlético e solucionou rapidamente isso. Você já ter vivido uma situação facilita muito para você tomar decisões. Eu acho que é aí que você estava falando, né, Paulo? Exato. Porque se você já passou por uma situação, você tem a solução muito mais ao seu alcance, né? Eu me lembro que quando eu me tornei treinador, os primeiros tempos eles foram dificílimos para mim, né? Porque apesar de toda a vivência que eu tinha no futebol, eu estava experimentando algumas situações pela primeira vez. Então, a história do treinador, a experiência que ele tem, é muito importante. Agora eu tenho uma dica para você. Esse recado é para você que está em busca de um trabalho, uma oportunidade de recolocação no mercado ou sonha com seu primeiro emprego. A Mundial é uma das maiores empresas de vendas à distância no Brasil. Está com vagas abertas para telemarketing. E essa pode ser a sua grande chance. Além de salário fixo, tem comissão de vendas, vários benefícios e muita chance de crescimento. Não tem bobeira. Cadastre seu currículo agora no www.mundiale.com.br. Repetindo, www.mundiale.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho. Não sai daí.